Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os irmãos. Irmãos, você já parou para pensar sobre a importância de fazermos perguntas? Todo conhecimento, tudo que existe no mundo, iniciou-se com perguntas. O ser humano é um ser pensante, é um ser que é capaz de questionar e, através do seu questionamento, chegar a respostas, a conhecimentos, a ter a condição de executar, de realizar. Bendito seja o nosso Deus por isso. Eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus e o Senhor Deus colocou no meu coração este importante assunto: as perguntas dos homens. Eu gostaria de, em rápidas palavras, de forma resumida, logicamente, compartilhar com os irmãos. A primeira pergunta que eu separei foi a pergunta feita por José, o filho de Jacó. José, que viveu no Egito. Em Gênesis capítulo 39, versículo 9, ele diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Primeira pergunta: como eu pecaria contra Deus? Logicamente que para esta pergunta, uma pergunta que nos leva a raciocinar sobre a responsabilidade, sobre o risco, sobre o ato terrível de se pecar contra Deus, existem algumas respostas e eu separei algumas respostas que eu penso ser bastante convincente para nos inibir, para nos fazer desviar do pecado contra o Senhor nosso Deus, o pecado deliberado, planejado contra o Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, nós não podemos pecar de forma deliberada, planejada, né? É certo, eu estou dizendo isso porque é certo que nós pecamos, somos pecadores, né? Nós falhamos, constantemente falhamos. Mas eu estou dizendo do pecado planejado, do pecado que o ser humano vai desenvolvendo em sua mente e depois expõe para fora e passa a praticá-lo de forma planejada. Nós não podemos pecar contra Deus, por quê? Em primeiro lugar, porque o Senhor nosso Deus é o nosso Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, está escrito assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, quando nós formos tentados, que todos nós somos, e quando nós estivermos em uma situação em que corremos o risco de pecar, devemos fazer esta pergunta que fez José: como eu poderia pecar contra Deus? Como? Se Deus é o meu Criador, se Deus é aquele que me criou, a sua imagem, a sua semelhança, como eu seria tão mal, seria tão ruim a ponto de pecar contra um Deus Criador? A segunda coisa, meus irmãos, que eu gostaria de dizer é que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama. Eu separei aqui um texto na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, versículo de número 10. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, como nós iremos pecar de forma deliberada, planejada, contra um Deus que nos ama?
contra um Deus que provou o seu amor para conosco, enviando Jesus, o seu Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, como nós seremos tão maus ao ponto de pecar contra um Deus que nos ama? Em terceiro lugar, meus irmãos, eu separei um texto na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 16. Outra resposta a esta pergunta feita por José. Disse Deus: sede santos, porque eu sou santo. Como irei pecar contra um Deus que é santo? E como se não bastasse, como eu irei pecar contra um Deus que pede de mim, que exige de mim, que ordena que eu seja santo, ou seja, separado, ou seja, que eu venha me esforçar para fugir do pecado, para não pecar contra ele? A quarta resposta, a quarta possível resposta à pergunta de José, eu separei um texto. O Senhor Deus colocou no meu coração um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele, ou era com ele. Como eu irei pecar contra o meu Cristo, que só faz o bem? Jesus andou fazendo bem. Ainda nos nossos dias, Jesus permanece fazendo apenas o bem. E para todo sempre, Jesus fará o bem. Em Jesus não existe má obra. Em Jesus não existe coisas ruins. Ele só nos tem feito o bem. Como pecaríamos de forma deliberada contra alguém que só nos faz o bem? O salmista, no Salmo de número 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O Senhor nosso Deus só tem nos feito bem, tem nos abençoado. Então, meus irmãos, todos nós somos tentados, todos nós corremos o risco de pecar, mas é preciso que no momento da tentação nós venhamos a fazer esta pergunta que fez José: como poderia eu pecar contra Deus? Contra um Deus que me criou, contra um Deus que me amou, contra um Deus que é santo e exige de mim santidade, contra um Deus que só me faz o bem. Se nós considerarmos pelo menos estas 4 respostas à pergunta de José e à pergunta que todos nós devemos fazer em nossas vidas, no nosso cotidiano, com toda certeza, meus irmãos, muitos pecados serão evitados. Repito, somos homens, falhamos, pecamos, somos tentados, temos uma natureza má, pecaminosa, que por vezes nos arma laços, mas é possível fugir do pecado, é possível evitar o pecado, considerando quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. Como poderíamos pecar contra um Deus tão bom, um Deus tão amoroso? Que o Senhor nosso Deus nos guarde, nos livre e nos proteja para a glória do nome dEle.